Olá, estamos iniciando aqui um nosso novo podcast aqui no PodVet. Somos do curso de Medicina Veterinária, estamos cursando o 4º período. Vamos falar sobre a preservação de gambá e sagui, mais conhecido popularmente como sonim e caçaco, em todas as regiões aqui, principalmente aqui no Nordeste. E vamos iniciar o nosso debate, nosso chat. Eu sou a Dansmina. Eu sou Tassiane. Yuri. Álvaro. Vamos começar agora. Acho que a gente já pode dar início aqui já falando num sentido de ecossistema, né? Porque a gente não mora sozinho por aqui, né? A gente não somente na área urbana, mas no planeta no geral. Eu acho que dessa maneira a gente já começa a entender que tudo deve ser seguido uma ordem, deve ser seguido uma cadeia. Falando pela cadeia alimentar, né? A gente tem os consumidores, os produtores e os decompositores. A gente tem essas duas espécies como os consumidores. E eu acho que a gente tem que entender que esse equilíbrio, ele é muito, 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 muito sensível. Qualquer falta de um elemento nesse aspecto amplo pode causar consequências muito grandes. A gente, coincidentemente, está no início de uma época reprodutiva de escorpiões. E esses animais, eles são predados principalmente pelos gambás da nossa região. A gente tem estudos e artigos que provam que os gambás eles têm uma imunidade para veneno, principalmente os da cobra. Então, eles não sofrem os efeitos do veneno da cobra. O Butantan ele fez esses testes com a jararaca. E ele teve essa imunidade. Então, daí a gente já tira que ele é muito importante para a manutenção da gente como no geral. Sim. Então, para a nossa segurança também, né? Sim. Porque, querendo ou não, eles nesse período do ano, eles também têm um pico de nascimento. Porque como tem uma oferta maior de alimento, acaba que eles se dão ao luxo, por assim dizer, de poder reproduzir mais. E eu acho que algumas pessoas elas devem entender que isso também afeta a nossa segurança. Porque, a gente mora numa cidade e com certeza que todo mundo já viu escorpião em casa, né? Sim. Com certeza. E essa manutenção do ecossistema tem que acontecer de maneira tranquila. Pode acontecer também de você estar andando descalço em casa, encontrar um escorpião em algum calçado, em alguma coisa do tipo. É muito perigoso. Tem aqueles que acho que é o preto e os vermelhos, que são muito perigosos. Os amarelos, aqueles pequenininhos também. Eu encontrei muitos desses lá em casa. E é importante também a gente pensar na questão da urbanização com a harmonia dos ecossistemas, né? Você poder viver num ambiente urbano e poder conviver com um sonim, um caçaco, não vê-los como uma ameaça. Com certeza. E assim, tentar integrar, porque é possível haver essa relação harmoniosa, principalmente com nossos animais domésticos. Quando a gente passa a respeitar tudo, quando o homem começa com essa relação de respeito, né, com o meio ambiente, todo o entorno, ele tende a criar essa relação harmoniosa, né? Tende a contribuir, né? Isso. Então, o homem, nessa questão da conscientização e da preservação, ele é muito importante para que todo mundo viva nos seus ambientes, seus habitats, né? E aconteça tudo da melhor forma. Porque com também, certeza. se houver um desequilíbrio, vai afetar muito a nós. Porque nós estamos meio que afetando o ambiente com as nossas atitudes, com as nossas ações. Tanto a caça, o tráfico, ou até mesmo matar esses animais por achar que eles são pragas ou pestes dentro de nossas próprias residências, sendo que eles estão ali para contribuir com a nossa segurança e claro que a gente não deve atrapalhar esse animal no ambiente dele, né? É muito do que a Tassiane disse sobre a harmonia no local, né? A relação harmoniosa. É importante nessa parte também. Eu acho que isso é preocupante, até porque atualmente tem uma certa romantização dos animais, né? A gente vê muito meio que
a visão negativa que as pessoas têm de gambá. Ou por causa de desenho, ou por causa de alguma peça que a pessoa viu, que o gambá ou é um vilão, representa algo negativo. Falam muito do entre muitas aspas. Diz que cheira mal também, né? Sendo que é um sistema de defesa do animal. Ele se sente ameaçado, ele vai usar aquilo para se defender, né? Isso. Como um marsupial. E as pessoas elas acabam levando isso tão a sério que afetam a saúde e a convivência desse animal. A gente tem uma romantização hoje, pelo menos do macaco. As pessoas acham que macaco é gente. A gente vê muito vídeo hoje em dia de macaco vestido de roupinha, sim, muito meme, comendo coisa de figurinha. criança. Só que a gente tem que entender que aquele ser, ele não nasceu para isso. Ele está sendo forçado a vivenciar aquela situação para gerar curtida, para gerar engajamento. E essa romantização, a gente tem que salientar que afeta muito, muito o ambiente que a gente vive. Mesmo que seja uma romantização positiva, entre muitas aspas, porque a gente acaba vendo o macaco como uma figura legal, como uma figura engraçada. Mas no caso do gambá, jogam muitas opiniões negativas com o coitado do animal. Né? Não preciso nem dizer outros exemplos como cobra, que é símbolo do mal para muita gente. Pois é. Sim. Igual também a história do gato preto. Muitas pessoas também enfatizam essa ideia de gato preto, da azar, algo desse tipo. Do mesmo jeito acontece com o gambá também. Na parte que você fala que muitos desses animais do gambá, ele atua muito no controle de pragas. Em São Paulo, alguns condomínios estão usando galinhas da Angola por causa da infestação de escorpiões. Então, ali pode ter ocorrido, não é uma certeza, de que o saruê, no caso, como é chamado lá, diminuiu sua presença e tiveram que adotar outro animal, porque para construir esse condomínio foi invadida a terra, foi invadido o local onde viviam espécies. Desmatamento, né? Desmataram e algumas espécies tiveram que ir para outra região. Desequilibrou o ecossistema lá, o que acarretou também nesse aparecimento de um número considerável de escorpiões, né? Fora que ambiente de construção é muito normal a gente achar escorpião, né? Isso. Sim. Então, eu acho que esses animais contribuem, assim, dessa homeostase, assim, dessa cadeia alimentar. E tem muitos comportamentos do gambá que a gente pode estranhar, né? Que é ele se fingir de morto, que é ele fazer a tanatose. E tanto o comportamento como esse de fingir de morto, de soltar, de expelir esse odor para afastar predadores ou ameaças, sempre são reforçados uma visão negativa sobre ele. E essa visão, como a gente está conversando, afeta muito. Porque, por exemplo, a gente está em casa, aparece um gambá. Qual é a primeira atitude que a gente toma? É ter medo, é tentar expulsar esse animal. Sim. E muitas das vezes, quase sempre, né? Isso machuca o animal. Você vai tentar machucar ele. Pega um cabo de vassoura, ou jogar chinela. E isso estressa o animal. E aí o gambá em estresse, ele vai fazer o quê? Vai se tornar violento. Ele vai se tornar violento. Vai ativar a defesa dele. Vai soltar o odor. E aí a pessoa... A ideia da pessoa do gambá se torna cada vez mais negativa. Porque ela não sabe lidar com a presença daquele animal no ambiente que ela está. E muitas vezes nessa presença ocorre que o gambá morde as pessoas. Então, sim. A gente tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado, a sociedade tem que tomar cuidado, porque pode transmitir raiva, que é uma doença que não tem cura. Mas se a pessoa for mordida, ela tem que procurar um posto de saúde, um hospital e tomar antirrábica, né? Sendo que você não vê muitos casos de raiva em humanos. Sim, eu vi. Mas ainda aparece. Perdão, te interromper. É porque eu vi um caso de um homem que foi mordido, eu acho que foi pelo um sonim, se eu não me engano. E aí ele não foi pra emergência, não foi pro posto de saúde, não foi tomar antirrábica. E aí, acho que foi algumas horas depois, ele começou a espumar pela boca. Ele começou a passar mal. Foi depressa, correndo pelo hospital. Quando chegou lá, ele já estava morto. Infelizmente. Por quê? Porque eu não sei se é porque não sabia ou não sei porque não teve noção. Não teve acesso, né? Também, depende. Mas eu acho que ele só não foi.
Ah, foi uma mordida? Foi de nada. Aham. Então, vou deixar passar? Não levou a sério. Exatamente. E foi por isso que foi com Deus. E assim, a gente com esses 2 animais, né, a gente tem 2 partes da questão da conscientização. É o do macaco de não achar fofinho, de não querer levar para casa, no caso do sagui, né? De não querer que haja essa domesticação. E no caso do saruê, do caçaco, essa questão de querer predar, né? De querer acabar, de querer matar. E assim, são duas faces, né? Da questão Dessa romantização que isso, da romantização, tanto do lado do bem como do Do lado lado do do mal, mal. né? É. E assim, é muito importante para a gente dessa questão do trabalho da nossa cadeira é fazer essa conscientização de estar aqui, fazer esse bate-papo, né? Para as pessoas que elas possam desmistificar algumas coisas a importância da conscientização, né, para fazer realmente essa questão da integração dos ecossistemas, de poder viver todo mundo num ambiente harmonioso. Nós, nas nossas urbanizações, né, no nosso habitat natural, e também esses bichinhos poderem também ter, a gente poder fazer a conscientização da questão das árvores, né, que hoje em dia quase ninguém quer árvore em casa, porque dá trabalho, porque produz sujeira, mas ali está a alimentação, tá o habitat que o bichinho vai passar lá um dia, vai se esconder na sua árvore. Então, tudo, sem esquecer que tudo é ligado, né? O nosso com ambiente. A questão das árvores também, que elas nos fornecem umidade, né? Então, muitas das nossas cidades hoje, principalmente aqui no Brasil, vivem ano após ano com umidades baixíssimas, que não são recomendadas pela OMS, que é no mínimo 60% de umidade relativa do ar. E a questão das árvores sobre a umidade para nós, sobre alimentos para eles e assim, lembrando, eles não são os invasores somos nós. Sim. Né? As nossas cidades estão em expansões e nós estamos invadindo o habitat deles. Né? Então, isso é tudo muito prejudicial a eles e a nós. Então, é todo um ciclo. Se a gente mexe em uma parte desse ciclo vai afetar todo o ciclo. Isso também é importante de compreender que o sagui, ele é, de fato, importante para a situação de reflorestamento, né? Sim. Isso, como aconteceu recentemente aqui em Fortaleza, no Parque do Cocó, houve um incêndio nesse parque e é de se imaginar que os animais que estavam naquele ambiente colaboraram com a renovação daquela mata. Então, continuando, né? Como ele falou no caso no Cocó. Eu posso pegar um exemplo mais nacional, é a questão do tráfico. A questão do tráfico de saguis é muito alto no país. Quando eu era molequezinho, nos meus 8, 10 anos, eu via muito aqui em Fortaleza, no meu bairro, saguis nas redes elétricas, nos fios elétricos, e hoje em dia eu não vejo mais, sabe? Então, esses animais foram para algum lugar. E quando ocorre o tráfico, tipo, a jornalista Cibele Zanon, em 2020, ela abordou isso numa matéria jornalística, no site Mundo Bem Brasil, que fala diretamente sobre o tráfico. O tráfico de espécies daqui, no nosso caso do sagui de tufo branco, e no caso de espécies ali do centro-oeste e do norte, e de subespécies do sagui, que estavam levando esses animais para o sudeste. Esses animais estavam sendo soltos lá. E isso acabou tornando espécies híbridas, junto com as espécies de lá e as espécies da onde vieram traficadas. E essas espécies híbridas, elas estavam se tornando mais predispostas, mais suscetíveis à febre amarela, mais do que a espécie natural de lá. E o que você estava vendo era um crescimento da espécie híbrida e um decaimento da espécie natural de lá. Então, isso estava levando à extinção. E isso afetou tanto na dispersão de sementes, quanto, digamos que essas espécies, algumas delas, lembrando, é bom ressaltar que gambá e sagui são onívoros. Onívoros é aqueles famosos animais que comem de tudo.
Uhum. Alguns saguis estavam predando filhotes de passarinho. Caraca. Isso, pássaros são os principais dispersores de sementes, né? Sim, sim. E isso estava afetando a dispersão das sementes. Isso estava afetando todo o ecossistema. Isso está afetando, não esteve, está afetando. É bom lembrar que isso afeta até hoje, porque... Então, nessa questão do tráfico, se você vê alguém traficando, se você vê algum desses animais presos, é bom que você denuncie ao IBAMA, né? Para isso tem canais de denúncia, também tem o IBAMA aqui na Visconde do Rio Branco, em Fortaleza, na Avenida Visconde do Rio Branco de Fortaleza, ali depois do HRU. E tem um canais de atendimento pelo telefone, né? 0800 061 8080, né? Ok, eu tenho uma dúvida. Se por acaso eu encontrar algum suim ou algum sagui gambá na minha casa, como é que eu faço? Como o Yuri apontou mais cedo, eu vou ficar o quê? Assustada. Eu não vou saber o que fazer com o animal. Então, o que eu posso fazer para ajudar ele? Eu acho que primeiramente a gente deve manter a calma, né? É importante a gente lembrar que as coisas que a gente está falando aqui, de tipo, ter risco de transmissão de raiva, dentre outras doenças, essas coisas que a gente está falando não é para você ter mais medo ainda. A gente não está falando isso para você ter mais medo ou achar ainda pior a presença daquele animal. Somente para você ter cautela. Você entender que aquele animal não está no ambiente normal dele, entender os limites dessa situação que vocês se encontram. Então, se você encontra um gambá dentro de casa, ou seja um gambá, ou seja um sagui, ou qualquer outro animal silvestre que não deveria estar naquele ambiente, você liga para os bombeiros, 193. Recentemente, uma conhecida minha achou uma cobrinha minúscula dentro de casa. Ela mora lá perto do Bom Jardim. A primeiríssima coisa que eu falei liga para os bombeiros. E aí, a primeira coisa que ela disse foi: a cobra é muito pequena, tu não acha melhor matar? Nossa. E aí eu falei, né? Liga pros bombeiros. Toda vida importa, né? Toda vida Com importa. certeza. E a gente, como médico veterinário, tem que passar essa informação para vocês. A gente não tá querendo demonizar esses animais. A gente está apresentando riscos que eles apresentam, até porque a gente apresenta muito risco para ele. É uma convivência muito desarmônica. É bom lembrar também que esses animais também, vamos lá, falando de bolso, de dinheiro, esses animais também, a exploração e extinção pode afetar nossos bolsos. Porque em algumas pradas de lavoura, o jabá ele é natural da Caatinga, né? O nosso jabá de orelha branca ele é natural da Caatinga, é bom lembrar. E se essa espécie entrar em extinção, como ele faz um controle de pragas, além da jararaca, ele também é predador de filhotes de cascavel, e é um terror no interior do estado, na região nordeste como todo, é um terror essa cobra toda. Nenhum produtor gosta. É bom lembrar que isso vai mexer no nosso bolso. Se tiver pragas nas lavouras, o preço dos alimentos vão subir, né? E isso vai afetar muito a alimentação humana. Então é bom lembrar que também a gente também impacta na extinção de espécies, a gente também impacta no nosso bolso, né? Com certeza. Essa questão da conscientização, ela é um trabalho de formiguinha, né? Mas, assim, nós não devemos desistir de fazê-lo. Porque é o trabalho de formiguinha, mas que cada formiguinha trabalhando junta, né? A gente vai ter um efeito. Talvez não para agora de imediato, mas as futuras gerações, que eu vejo hoje está sendo muito bem trabalhado com os menorzinhos, né? A questão de saber, de respeitar. Hoje é mais fácil você ver uma criança respeitando, admirando um animal, do que, por exemplo, as nossas gerações, né? Dos nossos pais que já predou, que já maltratou tanto o meio ambiente, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas é importante. Eu acho que essa cadeira também, dentro do nosso curso, a cadeira de APIEST, né? Da gente fazer essa conscientização com a comunidade, com a sociedade, é fundamental.
Sim, é muito importante, porque qualquer mudança, assim, tipo, tentar fazer algo mal para esse animal, vai afetar não só a cadeia alimentar dele, mas sim de todo a fauna, entendeu? Então, eu acho que isso, de conscientizar as pessoas é de importante. Corta. Então, esse trabalho de conscientizar as pessoas é muito importante, não só nesse quesito, tipo, você tá fazendo um bem pra você e para o animal. Se você quer ajudar você, ajude o animal, que você tá ajudando a si mesmo e a natureza. Então, eu acho que isso é um conjunto que um não vive sem o outro. Tem que ter sempre a relação harmoniosa, como ela tava dizendo. Como a Tassiane ela falou, são passos de formiguinha de fato. E a nossa grande esperança da gente, tanto no nosso curso quanto em outras ciências ambientais e biológicas, é que essa nova geração está mais preocupada com o meio ambiente. E o nosso ecossistema, a biosfera, tá em uma situação crítica. E pode parecer pequeno a importância do sagui e do gambá, mas entendo que a gente sai de uma visão micro para uma visão macro. Então, se a gente conscientiza o povo do Ceará Nordeste, outras pessoas vão conscientizar o povo do Sudeste. Aí sai do Brasil, vai para outros estados, outros países. Outros países vai para o mundo todo. Então a gente tem que entender que são passos realmente de formiguinha, mas que são passos que a gente deve tomar. Né? É isso mesmo. E lembrar que essa preservação, ela tem que acontecer, certo? A gente está vivendo nos últimos anos com um aumento das consequências do aquecimento global. Então, nós estamos mexendo demais no ambiente. A gente está causando muito prejuízo ao ambiente. Bateu o limite já. Já passamos do limite. Então, ainda temos chance de reverter, ainda temos chances de sobreviver, né? Então, temos que procurar conviver harmoniosamente com plantas, com animais, e para poder ainda preservar nossas futuras gerações. E o mais rápido possível, né? Quanto mais cedo, melhor. A gente vê hoje muito... A gente tem que lembrar que nós também somos animais. Por mais que sejamos considerados racionais, e muitos de nós sejam irracional, somos animais. Então, todos nós fazemos parte do mesmo ambiente, né? Então, nenhum animal, como nenhum ser humano, ele é digno de sofrer maus tratos. Nem de ser caçado, nem de viver em cativeiro. Todos nós temos que viver livres, né? Fomos feitos assim, evoluímos assim, livres. E é errado. E também dispomos de leis que combatem que tentam combater, que tentam proteger os animais, né? Porque, assim, tem uma lei mais antiga, que é a Lei 5.197 de 1967. Ela ressalta que é crime qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de comércio, né? Então, também tem outras leis mais atuais que falam sobre maus tratos. Então, galera, é assim, animal silvestre, ele não é pet. Ele não é um animal que você pode domesticar. Ele pode te transmitir doenças. Ele pode te fazer mal. Mas também não mate ele, sabe? Preserve ele. Dê uma chance à vida dele, sabe? Porque ele vai contribuir. Ele está contribuindo para nós. Ele não está contribuindo só para ele. Inclusive, certo? Talvez contribua mais para o meio ambiente do que a gente, né? Todas as nossas ações, elas vão gerar repercussões. Com certeza. Sejam positivas, sejam negativas. E a gente tem que lembrar nessa hora que a gente fica assustado, que a gente fica ansioso, que a gente fica... Aquele sintoma de perigo, que o animal ele não vai fazer nada pra gente se a gente não fizer nada pra ele. E ele é mais importante pra nós do que nós pra ele. Antes de tudo isso, ele é inofensível também, né? Inofensível. Tem que lembrar disso, que ele é um animal inofensível, tá ali pra defesa. Então, não é algo tipo, praga, vou matar. Não é assim que funciona. Entendeu? Eu acho que a gente como veterinário, a gente está aqui como papel de informante, mas é imprescindível a gente dizer para vocês que pesquisem. Pesquisem institutos de preservação próximos de vocês. Aqui em Fortaleza tem o Instituto Pro Silvestre, que trata de animais resgatados do tráfico.
principalmente macacos, qualquer outro tipo de animal silvestre. Já vi muito caso de ave lá também. Então, a gente está aqui tanto para conscientizar dando informações, quanto para conscientizar falando busca informação. Que eu acho que a gente muda o mundo buscando informação. Isso. Sim, sim, E verdade. se a gente vê qualquer tipo de animais em cativeiro, ou de tentativas de venda de animais silvestres, a gente denuncia, sabe? Porque o pior erro do ser humano é quando ele quer se omitir. Sim, verdade. E hoje, no mundo que vivemos, no século XXI, é muito mais importante, que a gente se preserve. Preservar, seja a fauna, seja a flora. E vamos preservar, que é o que a gente deve fazer hoje. Que a gente deve se concentrar e fazer hoje. Porque nós estamos sofrendo consequências Graves, né? nas nossas próprias ações. Sim, Não sim. tá fácil. A gente, seja em Brasília, que passou mais de 3 meses sem chover. Em São Paulo, que as queimadas da Amazônia, a fumaça das queimadas da Amazônia chegavam e piorou e tornou São Paulo com o pior ar do mundo. Coisa que a gente só via na China, que é uma alta poluição. Sim, sim. Então, galera, esse é o que a gente está se propondo a fazer. Ajudar a conscientizar nossos pares sobre essa causa tão nobre que é a preservação de animais silvestres. Sim, sim. E Mas- sobre a devolução da natureza dele, do habitat dele natural, é bom enfatizar que tem que ser de uma maneira correta, até porque se um animal, ele tá praticamente, vamos supor, ele se tornou um pet e vai de volta para a natureza, ele não vai sobreviver, porque ele vai estar mal acostumado. Então, é bastante enfatizar isso, que ele precisa ficar sempre no habitat natural dele, não tirar da urbanização, né, ligar pro bombeiro, falar com o IBAMA, para levar ele para a natureza e enfatizar isso, porque eles precisam viver no seu habitat natural. Que inclusive foi o caso da capivara filó, né? Sim. Muita gente citou essa capivara porque ela tinha um elo um elo sentimental muito grande com o dono. Mas, gente, esses animais não são para ter um dono. Então a gente pensa, tipo, a capivara ela vai entrar em depressão, provavelmente, estando sozinha no ambiente de soltura. Sim, justamente porque ela foi domesticada, porque ela não deveria ter sido domesticada. Uma coisa é você ver o animal em uma situação crítica ali, machucado, dar alguma banana, cuidar dele, dar remédio. E outra coisa é você criar esse animal. Mais uma vez, conscientizando vocês. Se vocês veem um animal em uma situação precária, cuidem, mas não domestiquem. Principalmente se ele for silvestre, porque caso achem esse animal, eles com certeza vão retirar esse animal de você. Esse animal provavelmente vai desenvolver depressão e estresse pós-traumático de ter essa separação, e ele não vai sobreviver. E acaba que essas instituições de resgate não levam isso em consideração, porque elas, talvez até de maneira ingênua, esperam que você não domestique um animal silvestre. Entendeu? Falando até da capivara, foi um bom exemplo. Capivaras não são... capivaras são... O habitat natural delas é o cerrado. E a gente vê a presença de capivaras aqui em Fortaleza. Sim, verdade, verdade. Né? Principalmente em esgoto. Eu não sei se vocês já viram em esgoto. Pois é. Vocês nunca viram. Nunca vi. Mas eu já vi em esgoto. Eu não sei por que elas estão em esgoto, mas eu já vi. Pois é, então houve uma devolução inadequada aí. Sim. Ela está fora do habitat dela. Não Então- somente houve uma devolução inadequada, a gente pode pensar que houve uma tentativa de tráfico desse animal, né? Sim, sim. Porque ele não tá no ambiente que ele deveria. É uma certeza, né? É, Porque ele não teria como ter vindo parar aqui. Ele Mudou não- ele de habitat. com certeza ele não veio andando pra Então cá. isso também está gerando transtornos no nosso ecossistema. É bom que a gente lembre. Sim. Mais uma vez, a gente falou de cadeia alimentar no início do vídeo, do áudio também. Falou que existem os produtores, os consumidores, os decompositores. Em uma região, esses papéis são bem estabelecidos. Tem o grilo, o sapo come o grilo, a cobra come o sapo e a águia come a cobra.
Só que se você pega um animal fora dessa pirâmide já bem construída, tipo a capivara, vai haver uma quebra ali, porque a capivara vai comer o alimento de outro animal. Esse outro animal pode acabar morrendo, tirando o alimento do animal que iria consumir ele. E assim, essa escada vai desabando facilmente. Sim. Ou haver também um excesso do alimento que era para capivara, só que ela não está comendo porque ela foi tirada dali, daquele ambiente, e está aumentando excessivamente aquele consumidor. Em vez de ser ela, está aumentando outro. Aí isso vai quebrar totalmente o equilíbrio da cadeia. Com certeza. Então, eu acho que mais uma vez a gente deve lembrar que a gente está em uma época de reprodução de escorpião. A gente podem ter casos de encontrar em área urbana gambás. Mais uma vez reforçando para não se assustar. Caso queira o resgate desse animal, que deve ser feito, ligue para os bombeiros 193. Caso você saiba de algum caso de tráfico, porque, querendo ou não, gente, em faculdade isso acontece muito. Faculdade, as pessoas que estão em áreas biológicas ou de veterinária, eles têm contato com algum desses animais e acabam se rendendo ao tráfico, porque é muito dinheiro, né? Sim, sim. Então, em caso de tráfico, mais uma vez, 0800 061 8080. Então, a gente espera que a gente tenha passado boas ideias para quem está ouvindo ou assistindo. Mais uma vez, a gente não está aqui para demonizar nenhum desses dois animais ou qualquer outro animal que a gente tenha citado. A gente está aqui para conscientizar. Caso ache desse animal, entenda que ele não está no habitat dele. Ligue para quem deve lidar com a presença daquele animal da maneira correta. Porque a gente vive no mundo e a gente não vive nesse mundo só. Isso mesmo. Com certeza. A gente faz parte da natureza e a natureza faz parte da nossa vida. Com Nós certeza. agradecemos, sim. Por Obrigada. ficar até o final. Obrigada. E é isso, gente. Obrigada por ouvir nosso podcast. A gente tá ansioso para vocês ouvirem, para ver se vocês gostarem, avaliar, dar suas opiniões. A gente tá sempre aqui aberto. E se tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato conosco, pode entrar. E é isso. Obrigada, Yuri. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado. Tassiane. Obrigado. E obrigado vocês por ouvirem nosso podcast. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.